Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Hoje, dia 7/11 de 2022, nós vamos iniciar nossa quinta aula. Ainda falando do investimento, hoje nós vamos falar um pouco mais nesse tema, algumas formas aqui de fazer investimentos. Uma forma boa para vocês investirem, além, né, das que a gente já vai falar, eu vou dar aqui alguns exemplos, né, de algumas coisas assim interessantes para investir. De repente você não tem muito dinheiro, mas você quer fazer um investimento. Então vou estar aqui agora, a gente vai estar discutindo aqui algumas dicas importantes. Boa noite, Laiane. Boa noite, senhor. Seja bem-vinda. Eu gosto muito de fazer investimentos e, por exemplo, você tem aí R$ 10.000, né, e você quer fazer um investimento em alguma coisa, de repente você não sabe o que fazer. Bom, se você tem interesse em comprar alguma coisa para ganhar dinheiro, eu posso até dar sugestão. Existe um mercado hoje muito bom que chama-se mercado de compra e venda de motos. De repente você tem ali R$ 10.000, você quer comprar uma moto para você guardar esse dinheiro, né, e consequentemente talvez vender essa moto um pouco mais à frente e ganhar ali um pouco de dinheiro na compra e venda dessa moto. Existem algumas motos, não são todas, que são boas de mercado. Uma das motos boas de mercado para vocês comprarem e ganharem dinheiro mas eu sempre falo uma coisa, ó, preste muita atenção na hora que você for comprar, porque você vai ganhar dinheiro, não é tanto na venda, é na compra. Então, se você compra mal, você vai perder dinheiro. Se você compra bem, você vai ganhar dinheiro. Então, observe muito se a pessoa realmente tem um interesse em vender aquela moto. E aí você vai lá e negocia com ela, vê o grau de interesse dela, de você tem o dinheiro, faz uma contraproposta e tenta comprar ali no melhor preço possível. Digamos que essa moto no mercado hoje ela está valendo R$ 10.000. E essa pessoa está querendo vender por 9. Você vai lá e oferece 8. Ninguém é obrigado a fechar negócio com você, mas vai que o cara fecha. Vai que o cara quer ir embora, né? Já aconteceu muitas vezes e o cara vai até agradecer você, não, obrigado, você está me ajudando, né? E às vezes você vai comprar aquela moto ali, vai pagar R$ 8.000, vai gastar ali mais uns R$ 400 para transferir para o seu nome e aí você vai deixar ela quieta ali. E aí dali 6 meses, 7 meses, agora eu preciso do dinheiro, vou vender. Consequentemente, ela vai ter valorizado um pouco, porque hoje esse mercado, o mercado está contribuindo muito, né? A gente viu aí que tudo que você tem valorizou. Se você tem um carro, o seu carro valorizou 15, 20%, né? Se você tinha uma moto, essa moto valorizou de 15 a 20%. Isso não acontecia, mas por conta da pandemia, né, por conta da baixa produtividade desses veículos, por conta aí da alta que teve no ferro, no aço, e então acabou tendo esse reflexo, né, que o automóvel ele subiu muito, né, as motos subiu muito o valor, exatamente por conta do reflexo ali da pandemia, né, essa falta de aço, a falta de chips, né, faltando muitas peças, muita matéria-prima. Então essa falta fez com que esses automóveis subissem o preço. Então quem tem, né, ganhou dinheiro e se você hoje esse mercado ele está contribuindo para isso. Então você vai lá, compra essa moto, investe esse dinheiro, deixa lá guardado, daqui 6 meses, um ano, você vende, você vai ganhar 2.000, 2.300 nessa compra e venda dessa moto. Então não tem risco, zero, zero risco, né? Porque a moto é sua, você vai deixar ela guardada, pode estar ligando ela ali uma vez por semana e dando uma volta. Então o risco é zero. Você vai estar fazendo um investimento, você vai estar guardando dinheiro, vai estar ganhando dinheiro. Você pode vender isso aí também. Ah, com uma semana que eu comprei, eu achei R$ 2.000 e 10.000 na moto. Passa para frente, né? Já vende, ganha 2.000 e vai procurar outra para você comprar. Então você vai ganhar dinheiro. É uma forma, né, de você investir pouco dinheiro e você não perder, você vai ter um investimento de 100%. Eu já ganhei muito dinheiro com compra e venda de motos, só que saibam comprar, não é qualquer moto.
Moto, se você for comprar, geralmente escolha motos Honda, tá? Não estou fazendo propaganda para Honda não, tá? É porque as motos Hondas têm uma boa aceitação no mercado. Então as pessoas querem uma moto Honda. Primeiro detalhe é esse. Qual que é as motos que são boas de venda? A Titan 160, né? A Titan 160 e a Bis. São duas motos que têm um mercado muito bom para você vender. Então, sempre que você for comprar, prioriza esses dois modelos, né, que você vai ter sucesso. Outra forma de fazer investimento também, né, é comprando ouro. Ah, mas como que faz isso? Olha, a gente tem várias pessoas querendo vender ouro, várias. Se você dá uma pesquisada aí na internet, você vai ver muitas e muita gente querendo vender ouro. O ouro também é muito bom. Esses tempos eu fiz um investimento em ouro. Eu comprei um par de alianças. O pessoal queria vender esse par de aliança, tal, pedindo R$ 600. Fui lá, avaliei o produto, muito bom. E eu não tava, assim, nem tava muito a par do preço, não. Falei, não, eu dou R$ 500 nesse par de aliança. Eu tava precisando de uma aliança e aí o cara me vendeu. Aí depois eu fui avaliar as alianças e elas valiam em torno de R$ 2.300. Eu paguei R$ 500 e elas valiam R$ 2.300 as duas alianças. E o ouro ele valoriza todos os dias. Então você não vai ter perca com o ouro. E tem muita gente aí querendo vender aliança, querendo vender pulseira. Procura analisar o preço, tá? Ouro é vendido por grama, então analisa o preço da grama do ouro, né, quantas gramas você está comprando, para depois você não ter perca lá na frente. É um bom investimento também, né? Você pode investir, guardar esse ouro aí. O ouro nunca perde valorização. O ouro ele está em constante valorização, você não vai perder. É também um investimento assim seguro, 100% seguro, você não tem nenhuma chance de ter perca comprando ouro. Tá? Então são algumas dicas aí importantes para quem deseja fazer investimentos. Às vezes você não tem muito dinheiro, né? De repente R$ 1.000 dá para comprar um par de alianças aí. De repente o casal separou e está querendo quase dar aquele negócio de graça, né? Porque quando separa ali eles ficam assim meio zangados, parece que quer até dar de graça as alianças. Então você vai lá e compra e é investimento, tá? A gente que é administrador, que compra, que vende, a gente não pode pôr muito sentimento. Você fala, professor, mas o sentimento? Você vai comprar a aliança do cara, vai pagar barato. Aí ele quer vender, fazer o quê? Né? Ele quer vender, eu vou comprar. Para ele é desfazer de um sentimento. Para mim é ganhar dinheiro. Né? Então vocês têm que ter essa visão se vocês quiserem ganhar dinheiro. Não adianta a gente falar assim, ah, mas coitadinho, coitadinho, coitadinho. Né? Ninguém tem dó da gente. Quando a gente vai lá comprar um carro lá na concessionária, se você não pagar o preço que eles querem, você não leva. Quando você vai ao supermercado, se você não pagar o preço que eles querem no pacote de arroz, você não leva. Se você vai lá comprar 1 quilo de carne e não pagar o preço que eles querem no quilo de carne, você também não leva. Né? Não adianta fazer carinha de coitado, não adianta dar um sorriso, nem fazer de conta que está triste, que está chorando, que está lamentando. Se não pagar, não vai levar. Então, infelizmente, é dessa forma que funciona e a gente tem que, né, é uma forma da gente ganhar dinheiro, né, de fazer investimento. Boa noite, Joana. Boa noite, professor. Seja bem-vinda. Obrigado. Você também. E aí, tá pronta para fazer uns investimentos? Só falta o dinheiro. Não, mas então tá faltando pouca coisa. Pois Logo, logo é, consegue. Chegando no final de ano aí, vai receber o 13º de salário. E é aí, verdade. e aí já tem um dinheirinho para investir, né? É, Eu estava comentando aqui com os colegas sobre alguns investimentos que a gente pode estar fazendo quando a gente tem pouco dinheiro. E eu estava falando que o ouro, comprar ouro, é uma forma de você fazer investimentos. Né? Aí com R$ 1.000, R$ 700 você consegue comprar ouro. Eu ainda estava falando com os colegas aqui que tem muitos casamentos aí que quebram, né? As pessoas se separam e aí eles vendem as alianças ali barato, barato. Eu até estava comentando aqui com os colegas que eu comprei um par de aliança por R$ 500 e depois eu fui lá avaliar o par de aliança e ele custava R$ 2.200. Então assim,
a gente acaba ganhando muito dinheiro com isso, né? E tem muita gente aí de olho. Eu é porque meu tempo anda corrido, mas quando eu tinha um pouco mais de tempo, eu ficava aí nas redes sociais, né? Nós temos as feiras do Facebook. E aquelas feiras ali do Facebook é canal para comprar ouro, né? Toda semana tem gente vendendo ouro lá, vendendo alianças. E é uma forma de fazer dinheiro, de guardar dinheiro. Você compra, guarda e depois, se você não quiser vender a aliança, você pode transformar isso em barra de ouro também e vender numa joalheria. Geralmente eles compram também. Então é muito interessante. É uma forma de guardar dinheiro. Bom, existem outras maneiras, né, de fazer investimentos. Nós temos também aí os residenciais que vendem aí lotes parcelados. Não é um negócio muito bom, não. Eu não vejo como muito atraente, não. Mas se você tem muita dificuldade de guardar dinheiro, não consegue, tem gente que não consegue, ele fala, vou guardar dinheiro. E aí ele guarda R$ 2.000 e falando, isso aqui eu vou juntar para eu poder comprar alguma coisa, né? Eu vou comprar uma moto, eu vou comprar um carro, vou dar de entrada numa casa, vou começar a juntar dinheiro. Mas aí muitas vezes não consegue juntar esse dinheiro. Quando tem ali uma dificuldadezinha com alguma coisa, já vai lá, pega o dinheiro e gasta. Então, se de tudo não consegue juntar esse dinheiro para tentar fazer um montante para investir naquilo que você quer, compre um terreno, né? Nem que seja parcelado aí para você ir pagando por mês as parcelas. Às vezes, ao passar dos tempos, você vai ter aquele investimento ali, né? Até porque se você comprar numa cidade como Rio Verde, vai valorizar muito. Então, de repente, quando você terminar de pagar o imóvel, ele já está valendo o dobro ou o triplo do que você pagou, porque valoriza muito rápido. Então, é uma forma é, de fazer investimentos. A questão da imobiliário aí, você fazer investimento em imóveis, terrenos, casas, né? De repente não conseguiu uma casa, mas o lote você vai encontrar parcelas aí talvez de R$ 500, R$ 600. Às vezes você consegue parcelas aí de 350. Eu não sei como está esse mercado aí, porque já tem um tempo que eu tô meio fora. Mas eu acredito que deve ter parcela de 450, R$ 500, compra de terreno. Então dá bem para fazer o investimento. Ah, professor, eu quero comprar um carro parcelado. Eu vou financiar um carro em 60 vezes. É um investimento? Não, não é. Porque você vai pagar mais ou menos, se for um carro usado, 2,8% de juro ao mês. Né? Isso, 2,8% de juro ao mês no valor aí de 30, 40 mil reais que você vai comprar um carro. No final das contas, você vai estar pagando aí 20 mil reais e não é legal, né? Eu vou dar um pause aqui, pessoal, que tem um pessoal passando na rua aqui e tá demais. Tive que parar aqui um pouquinho por conta do barulho. Mas vamos lá, né? Vamos dar continuidade. Nós ainda estamos falando de investimentos e existem aí várias formas, né, de fazer investimentos. Eu posso dizer para vocês que eu já fiz investimentos assim que em algo assim que vocês falam, vocês ficam aí pensando assim, mas como o professor tem coragem de fazer esse tipo de coisa? Mas a questão é você enxergar a oportunidade, né? De repente você enxerga uma oportunidade de ganhar dinheiro, que seja numa geladeira. Tem alguém vendendo uma geladeira, o cara quer ir embora da cidade, tá vendendo geladeira. A geladeira dele no mínimo vale uns R$ 2.000, o cara tá entregando por 1.000, tá entregando por 800. Eu vou ajudar esse cara, eu vou lá dar os 800 para ele, vou ajudar ele, vai embora. E E aí eu ajudo o cara e de repente eu vendo isso aí por R$ 2.000 e consigo ganhar dinheiro. Então, assim, é oportunidade. Às vezes passa na sua frente, você está vendo, e aí é só fazer o investimento, é comprar e negociar, né? Já fiz muito investimento em gado também. Uma vez eu comprei umas bezerras, foram 10 bezerras, e eu paguei nelas mais ou menos R$ 1.200 em cada uma. Então foi em torno de R$ 12.000 que eu paguei nessas 10 bezerras. E eu fiquei com elas ali na fazenda e cuidando ali mais ou menos uns 3, 4 meses. 4 meses. E eu vendi elas a 2.000 cada uma. Então assim, deu para ganhar um dinheirinho até bom. Né? Porque
No caso, eu paguei 12 mil quando eu comprei elas e vendi elas por 20 mil reais. Então, né, deu pra... Ok, Sinara. Boa noite, Cleidmar. Seja bem-vindo. Boa Boa noite. noite. Também Ó, eu. Ô, Lorenzo, boa noite. Tudo bem com você? Tudo jóia com ele? Tudo jóia. Boa noite também. Boa noite, seja bem-vindo, viu, Lorenzo? Vamos aprendendo aí a fazer investimento. Pelo jeito você já gosta, né, de comprar e vender, e daqui uns dias vai ser um campeão. Então, a gente ganha dinheiro dessa forma. Então, eu consegui ali, né, ganhar um valor ali de 8 mil reais em 4 meses. E assim, eu comprei, deixei lá, não tive despesa nenhuma. Então, é assim que a gente ganha dinheiro, é você enxergar uma oportunidade, né, de investimento. A gente vai falar de bolsa de valores, a gente vai falar de CDC, a gente vai falar de outras coisas aqui também. Mas eu sou uma pessoa assim muito simples na questão de investimento. Eu gosto assim de fazer investimentos assim onde eu possa administrar o que eu vou ganhar, como que vai ser feita a negociação, aonde que eu tô meio sob o controle do negócio. Então eu gosto de ganhar, eu gosto de fazer investimento dessa forma. É lógico que isso aqui é uma coisa minha, não é uma regra geral para todo mundo. Cada pessoa, né, pode fazer aí investimento conforme a sua personalidade. Então eu gosto de fazer investimento onde eu tenho um controle ali da situação, onde eu posso, eu sei quando eu estou investindo, eu negocio para investir, eu negocio para poder ter um retorno melhor. Às vezes eu negocio na compra, eu negocio na venda. Então quando eu tenho um controle da situação, para mim eu acho melhor esse tipo de investimento. É como eu estou falando para vocês, sobrou ali 2 mil reais, eu vou lá, eu compro um bezerro, eu compro um porco, eu compro uma moto, eu compro um carro e eu negocio ali com aquele negócio ali e consigo ter uma renda extra, né? Fora da minha vida ativa, mercado imobiliário e do meu trabalho como professor. Então sempre eu gosto muito de fazer negócios. Quando eu paro de fazer negócio, eu fico meio que... Parece que eu estou um peixe fora da água. Quando eu não estou negociando alguma coisa, eu fico como um peixe fora da água. Parece que eu estou perdido. Eu tenho que comprar e vender alguma coisa o tempo todo. É um vício, assim. Se eu não estiver comprando e vendendo alguma coisa, tá me faltando alguma coisa. Então eu fico triste, eu fico assim meio de cabisbaixo. Então eu tenho que estar negociando, eu tenho que estar comprando e vendendo. Senão, para mim não está bom. Então é por isso que eu sempre faço isso. E é interessante, agora chegando aí final de ano, tem 13º de salário, e tem muita gente querendo trocar o celular, né? Tem muita gente querendo, às vezes, trocar a geladeira, querendo trocar o armário, querendo fazer algumas trocas ali de alguns móveis, eletrodomésticos. Mas já pensou em talvez deixar esse negócio lá de lado? Às vezes dá para usar mais um tempo, às vezes o telefone ainda dá para usar mais um tempo e fazer um investimento em outra coisa que vai te trazer um retorno mais positivo. Então, assim, cabe analisar, né? Às vezes você tem alguns compromissos aí que você não conseguiu honrar lá no passado e você quer sanar isso aí também, né? Começar a vida nova. Ou se você tem alguns compromissos mensais que acaba tirando a sua liberdade de compra. Tem pessoas que, quando ele chega no final do mês, ele já está devendo o salário todo. E aí você não tem liberdade para comprar, não tem liberdade financeira. E aí você fica preso em um supermercado, fica preso em uma determinada farmácia, e aí você fica pagando mais caro, né? Às vezes você conseguiria economizar 100 reais, 150 reais todos os meses, se você tivesse o seu dinheiro, a sua liberdade econômica, financeira, para comprar em outros lugares, né? Para fazer outros orçamentos e tentar comprar mais barato. E aí o que eu sempre eu passo para os meus alunos? Chegando o final do ano, pega o 13º do salário, paga essas contas. E aí você vai entrar o mês de janeiro sem dever nada para ninguém. Quando você receber o seu salário, você vai escolher comprar no lugar mais barato.
né? Às vezes a mesma mercadoria de um mercado para o outro dá diferença de 2, 3 reais. Isso por mercadoria. Se você compra lá 30, 40 mercadorias, você vai pagar de 60 ou 80 reais mais caro. Entenderam? Então, se você tem a sua liberdade, a gente fala de liberdade financeira é quando você tem o dinheiro e você compra onde você quer. Isso é liberdade financeira. E isso também é investimento. Porque quando você tem liberdade financeira, você compra no lugar que te vende mais barato, você consequentemente consegue sobrar um dinheirinho no final do mês para você fazer um investimento na sua família. Você vai sair com seu filho, com seu marido, com a sua família, né, para um restaurante, talvez comer uma pizza, comer um churrasco, porque o dinheiro vai sobrar. Mas se você estiver preso em farmácia, preso em supermercado, eu só compro ali. E às vezes o cara é que está te vendendo mais caro. O cara não tem pena de você, porque você trabalha 30 dias por mês para poder levar o seu dinheiro para ele. Ele não tem pena de você. Ele até te trata bem porque ele precisa do seu dinheiro todo final de mês. Deixa de pagar ele lá 10, 15 dias para ver como ele vai mudar com você. Talvez o sorriso não vai ser mais o mesmo. O tapinha nas costas não vai ser mais o mesmo. Então, é um jogo de interesse muito grande que nós vivemos, no meio, né, onde é um jogo de interesse. Se você tem alguma coisa a oferecer, seja bem-vindo, tapinha nas costas, sorriso, e tudo de bom. Mas se você não tem, tchau, obrigado, não serve. Então é interessante que a gente também possa retribuir da mesma forma. De que forma? Independência financeira. Quando você é independente financeiramente, quando você tem o seu dinheiro e você pode comprar onde você quiser, a gente fala que você não fica preso a um monopólio de um comércio. E até, por que que os comerciantes eles insistem em vender fiado para as pessoas? Tem muitos que insistem nisso, né? Tem lugares que você vai que a pessoa ela quer te vender fiado, ela não quer te vender à vista. Porque ela sabe que se ela te vender fiado, ela vai te segurar. E se você é uma pessoa honesta, é uma pessoa que paga as suas contas em dias, ele vai ter muito lucro com você. Ele quer te segurar de todo jeito. E aí você chega lá, você está com dinheiro para pagar, ele fala: "Não, eu te vendo fiado. Pode deixar, depois você me paga". Por quê? Ele quer que você fica preso a ele. E ele sempre vende mais caro para você. Então é interessante a gente fazer orçamentos em toda a cidade, verificar quais os lugares que estão vendendo mais barato, quais são as promoções do dia. Isso também é investimento, porque toda vez que você comprar algo mais barato, sobra dinheiro. Remédio, gente, tem juros abusivos. Eu sempre procuro fazer alguns orçamentos e eu já comprei medicamentos com R$ 25 de diferença de uma farmácia para outra. Comprei remédios de R$ 20 de diferença de uma farmácia para outra. E às vezes, assim, a questão de uma esquina, né, de uma esquina para outra. Então, existe até a questão do atendente. Tem atendente que não dá para negociar. O cara fala: "Não, tem essas. Eu já nem não gosto de ir nesses caras. Eu já tenho até o atendente na farmácia que eu sei que o cara é legal. Eu sei que o cara vai me dar um desconto. Eu sei que o cara vai fazer mais barato que todos os outros lugares. Então eu já conheço até os caras que são bons para negociar. Quando eu chego na farmácia que eu não vejo nenhum deles, eu volto à tarde. Porque eu sei que aquele cara vai negociar comigo, aqueles outros eu sei que não vai. Então, eu sempre procuro fazer dessa forma. Isso também é investimento. Porque quando você compra mais barato, você economiza. Quando você economiza, você sobra dinheiro para você comprar outras coisas, talvez fazer um investimento ali numa roupa nova, comprar um sapato novo. Então, tudo isso é investimento, é uma forma de investir. Alguma pergunta? Comentário? Não, professor, só quero falar que eu sou mão de vaca, né? O senhor sabe, né? Para as pessoas tirar meu dinheiro é difícil. Não é fácil não, né, Joana? Eu trabalhava com uma amiga minha, aí ela recebia o salário dela, acabava tudo, aí no final do mês que ia receber outra, eu estava com a metade do meu na carteira, ela já tinha recebido, acabado com o dela. Nossa, Deus. Aí, É difícil, imagina, né? é, Mas é assim mesmo, Joana. A gente tem que tentar economizar.
nem guardar, poupar, porque é tão difícil ganhar dinheiro, né? Não é fácil, não. Só a gente sabe, né? Que trabalha, que Eu acho difícil demais ganhar dinheiro, gente. Deus me livre. Não é fácil ganhar dinheiro, não. Por isso é que eu valorizo, né? E não vai saindo assim de qualquer jeito, de qualquer forma. Não vou gastando assim. Aí eu tô ensinando isso pros meus filhos também, né? Eu sempre procuro orientar eles, porque a gente sabe que o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo de consumismo, né? Fala assim, não, nós estamos vivendo num mundo onde o consumismo é muito grande. As pessoas querem que você consuma, gaste tudo que você tem. Então, assim, as oportunidades de consumismo, elas estão aí presentes, né? E se a gente não lutar contra os nossos desejos, nossas vontades de querer fazer algumas coisas, a gente não consegue juntar dinheiro, não. Tem tanta oportunidade para gastar dinheiro aí que só Jesus na causa. Não é fácil. Mas tem que ser mão de vaca mesmo. Tem que economizar. E é um fato verídico, porque quando você economiza, a Joana teve comigo em um outro curso, a gente falou muito sobre isso, essa questão de economizar, a parte de orçamento, que é você sempre fazer orçamentos para saber qual lugar está vendendo mais barato. E sempre você vai encontrar lugares que vendem mais barato. Eu ainda citei um tratamento de dente. Meus pais estão fazendo tratamento de dente. Em um local ficava 40 mil reais o tratamento deles. Que eles estão fazendo implantes, estão colocando uma prótese com implante também. Então no lugar ficava 40 mil reais. E eu tenho um amigo que é dentista também, que é especialista na área. E falei para meus pais, não, vamos conversar com outra pessoa que já tem um conhecimento com ele e vamos ver o que ele fala. Ele também é especialista na área, vamos conversar com ele. A gente foi lá, conversou com esse cara e conversa vai, conversa bem. Meu pai conseguiu o tratamento por 27 mil reais, né, para ele e minha mãe. Então, se a gente for pensar, a diferença de 40 mil para 27 mil, 13 mil reais. Então, assim, é muito dinheiro, gente, de um lugar para o outro. Então, a gente precisa analisar. A gente precisa analisar. E é lógico que quando você vai fazer um tratamento de saúde, você tem que saber se o cara também é especialista, se o cara também tem uma história. E aí você compara tanto a questão do cara ser um especialista, da história do cara, quando você compara a questão do preço, né? Porque a gente tem que colocar na balança para saber o que é mais interessante. A gente vai decidir o que é melhor para nós. Bom, vamos lá, né? Finanças pessoais, comportamento de investimento. Vamos continuar falando aqui desse tema. Hoje a gente, eu não sei se vocês perceberam, eu coloquei no mesmo slide aqui, né? Aí eu fui só alimentando o slide todos os dias para a gente estar sempre lembrando do que nós falamos aqui nos dias anteriores. No último dia, a última aula nossa, a gente falou sobre o mercado financeiro brasileiro. E hoje a gente continua falando, a gente concluiu falando sobre poupança, que está aqui embaixo, último dia. Mercado futuro, mercado de opções e caderneta de poupança. A gente falou sobre a caderneta de poupança, que não está compensando por conta da inflação. Nós estamos vivendo um momento que a inflação está oscilando muito, né? Então, não compensa se você falar assim, não, eu quero colocar ali para poder ganhar dinheiro. Não. Você pode até colocar na poupança para poder guardar. Mas, consequentemente, você vai acabar perdendo dinheiro por conta da desvalorização. A inflação ela está oscilando muito e com isso o seu dinheiro acaba desvalorizando muito também. Então, esse investimento em caderneta de poupança, no momento, não está sendo satisfatório. Não está atendendo aí, não está legal. Aí tem a questão do tesouro direto. O tesouro direto ele vai render, né, o dobro da poupança. Quando a gente fala desse tesouro direto, você vai investir em títulos governamentais, onde o governo ele tem vários títulos aí disponíveis, aonde ele vende e você vai lá e compra esses títulos. E aí nós temos três fases, né, três formas de investir, que é os pré-fixados, o Tesouro Selic e o Tesouro do IPCA.
Aqui nós temos os pré-fixados aqui. É quando você tem interesse de fazer investimentos, né, para médio e longo prazo, ou seja, de aquele investimento de 5 a 30 anos. Então não compensa você investir, por exemplo, nesses pré-fixados aqui, para poder sacar daqui 2 meses, daqui 1 mês. Então não vai resolver nada, você não vai ganhar dinheiro, vai perder. O Tesouro Selic, né, também é interessante. Esse você pode investir para poder fazer esse saque antecipado com 6 meses ou 1 ano. E o IPCA, o Tesouro de IPCA também, você pode fazer investimentos aí. Ele é mais ideal para longo prazo, ou seja, para 30 anos no mínimo, né? Então, para você que está começando na vida agora, quer investir para ter uma renda aí daqui 30 anos, é a questão do. Aí você vai investir no IPCA. São formas também de investimento, só que aí você fala assim, professor, mas e os riscos? Bom, você vai estar investindo, né, em títulos governamentais. Existem riscos? Sim, existe. Quais que são os riscos? Eu vou falar para vocês. Por exemplo, nós temos a Venezuela. Venezuela, há uns 15 anos atrás, era um país rico. Era um país muito rico. Tinha muito dinheiro. Era um país muito bom. Só que aí né, as formas como foi sendo governadas, elas acabaram trazendo alguns prejuízos, né, para aquele país. E hoje o país ele vive uma situação muito difícil, né, uma situação ali de calamidade. E aí, se tinha algumas pessoas que tinham dinheiro investido em títulos governamentais na Venezuela, consequentemente perderam seu dinheiro. O dinheiro desvalorizou. Então, as pessoas que tinham dinheiro investido em títulos governamentais, consequentemente, ficaram no prejuízo, né? Então, esse é um dos riscos. Aí você fala, mas o Brasil é um dos maiores países aqui da América Latina. Tem esse risco? Tem também, né? Porque, por exemplo, o Brasil, ele vive de quê? O Brasil ele é um país rico, ele produz, né? Produz muito. Mas se ele parar de produzir, ele quebra, né? Se o povo para de produzir, o país quebra. Se o país quebra, ele não tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro, o que a gente fala? Existem algumas. Eu não sei se vocês já ouviram falar de teto de gasto do governo federal. Existe um teto de gasto. Para que é esse teto de gasto? Para poder tentar controlar as despesas do governo. Porque se o governo ele gasta mais do que ganha, gera dívida. Se gera dívida, aumenta a inflação. Se aumenta a inflação, ou vai ter desabastecimento ou os produtos vão ficar muito caros, né? Muitas vezes eles tentam segurar o preço. Aí tá. Só que a inflação alta, os gastos acima do que ganha, né? Os gastos do governo acima do que ganha. E inflação alta, se conseguir segurar os preços, consequentemente vai haver desabastecimento. Então, vejam que uma coisa vai puxando a outra, né? E aí chega o ponto de um país chegar a uma decadência. Isso pode acontecer, né? A gente espera que nunca vai acontecer, nunca aconteça. Mas eu estou explicando assim, dentro do mercado financeiro, que pode sim acontecer. Se você, por exemplo, você tem a sua casa, e aí você ganha um salário mínimo por mês, e você gasta R$ 1.500 por mês, você vai conseguir sobreviver? Você vai conseguir manter o seu orçamento? Não vai, né? Porque se você ganha R$ 1.200 e gasta R$ 1.500, você vai ficar com uma dívida de R$ 300 todos os meses. Imagina essa dívida de R$ 300 todos os meses ao longo de um ano, né? Então, assim, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo ao ponto de você não conseguir sobreviver, né? E toda vez que um país ele cria um endividamento, ele tem que pagar isso depois, né? E os juros são muito altos. Por que a gente hoje é um país dependente do dólar, né? Alguém sabe me dizer por que nós somos um país dependente do dólar?
Olha, eu acredito porque assim todos os nossos insumos que é utilizado na indústria ou no campo, né, tudo é comprado em dólar, né? E são negociados em dólar. É um dos fatores, mas é porque nós temos uma dívida com os bancos americanos. O Brasil tem uma dívida com os bancos americanos, uma dívida muito grande. E aí a gente fica preso ao dólar, né? A gente não tem como sair, porque a gente deve para eles. Toda vez que lá nos Estados Unidos aumenta os juros, nossa dívida aumenta com eles. Então, toda vez que a gente. Aí o que acontece? A gente está devendo mais. Então, toda vez que a gente gasta mais, essa dívida vai só aumentando. E aí o que acontece? Chega um ponto que o país não consegue pagar, né? O Brasil ele tem uma dívida, se eu não me engano, é de 3 trilhões. Agora eu não tenho esse dado aqui na minha cabeça, não, mas eu acho que chega quase a 3 trilhões com os bancos americanos. Então a gente paga, o que a gente paga para eles? Os juros. A gente não paga a dívida, né? A gente não está pagando a dívida, a gente só está pagando os juros. Então todos os meses a gente paga os juros. E toda vez que o país, por exemplo, ele tem um teto, né? O teto é o que ele está ganhando. Se ele ultrapassa aquele teto, então ele está criando uma dívida. Ou seja, se nós criamos, cada vez que a gente ultrapassa o teto de gasto, a gente cria uma dívida. E cada vez que a gente cria uma dívida, a gente vai pagar mais juros, porque aí são mais juros que a gente vai estar pagando. E aí essa dívida ela vai crescendo, os juros vão aumentando. Então por isso que sempre a gente fala assim que é um risco muito grande quando o governo ele gasta mais do que ganha, né? Qualquer governo que gasta mais do que ganha, consequentemente leva o país à ruína. E como nós já temos uma dívida muito grande, né, uma dívida aí trilionária, então a gente não tem como estar mais fazendo dívida. A gente tem o quê? Que trabalhar para pagar essa dívida para poder sair, né, dessa escravidão, desse juro. Então, assim, é o que eu sempre digo. Por isso é que agora nós estamos vivendo um momento muito difícil para fazer investimentos, né? Nós estamos vivendo aí às vezes não passa muito aí nos jornais, né? A gente não vê, mas a gente vê aí nas redes sociais várias manifestações aí Brasil afora, e isso aí, gente, vai trazer um reflexo, né? São muita gente aí, são muitas empresas paradas que não que estão aí protestando. Então tudo isso vai gerando endividamento. Por quê? São contas, cada vez que um grupo, né, para de produzir também. Se para de produzir, para de gerar impostos. Se para de gerar impostos, consequentemente vai perdendo dinheiro que entra nos cofres públicos. Ou seja, o orçamento vai ficando cada vez mais apertado, porque o governo precisa gastar aquilo que ganha. E aí, como começa a ganhar menos, ele tem que gastar menos. E aí vai virando uma bola de neve. E se o governo falar, não, mas eu quero gastar mais, aí que o negócio vai ficar feio. Então eu tenho visto alguns especialistas aí dessa área de finanças e eles falam, se estourar o teto de gasto, vai gerar mais inflação. Se gera mais inflação, vai gerar mais alta nos preços dos produtos. Ou se o governo falar, não, mas nós vamos criar uma tabela e não vamos deixar os preços subirem, vamos segurar os preços. Foi o que aconteceu na Argentina. A Argentina segurou os preços, né? Falou, não, aqui não vai subir preço de nada. Nós vamos manter os preços para poder a gente conseguir, né, para as pessoas não ficarem passando por dificuldades. Só que o que aconteceu? Houve o desabastecimento. Porque o produtor, que é aquela pessoa que está produzindo, se ele está gastando mais, porque ele está pagando mais caro de juros também. Ele vai tirar um financiamento, ele vai pagar mais caro. E se ele paga mais caro e está produzindo, ele tem que vender o produto mais caro. E aí o governo vai e coloca uma, uma tabela. Diz, não vai vender mais caro, vai ter que vender mais barato ou vai ter que segurar o preço. Aí o produtor não consegue produzir, porque ele também precisa ganhar o dinheiro dele. Ninguém trabalha de graça. Aí muitos produtores param de produzir, porque falam, eu não vou produzir para vender de graça.
Eu não vou produzir para não ganhar nada. Então, assim, aí ele para de produzir. Aí há o desabastecimento, que é o que acontece hoje, né, na Argentina. Tá havendo desabastecimento de alimentos. Exatamente por conta disso. Muitos produtores pararam de plantar e outros não quiseram nem colher. Então, assim, é muito sério, gente. Às vezes a gente que tá nessa. Eu não estou falando de governo, tá? Eu estou falando de mercado financeiro. A gente que está no mercado financeiro observando as coisas acontecerem, a gente fica muito preocupado, né? Porque a gente sabe que não vem coisas boas aí pela frente. A gente tem que, eu até falo assim que se você tem condição de guardar um dinheirinho, de fazer suas compras aí, guardar, armazenar alguma coisa, né? Compra, guarda, armazena, porque infelizmente, né, nós lamentamos muito o que está acontecendo aí Brasil afora, mas corre o risco de faltar por conta das paralisações, né? São várias empresas que estão paradas e não estão fazendo o que deveriam. E isso pode trazer sim grandes prejuízos aí para o Brasil no próximo ano. Então a gente já entra um ano aí de muita turbulência, né? Então vamos esperar que isso melhore, vamos esperar que esse pessoal entre numa acordo aí e resolva essas questões para que o povo não possa sofrer ainda mais, né, do que está sofrendo por conta do reflexo aí dessa crise mundial. Bom, vamos aqui então falar um pouco, vamos aqui avançar um pouco mais. Aqui nós temos os fundos de depósitos interbancários. Esses fundos de depósito também é feito através de bancos, né? Você pode ali, por intermédio de um banco, por exemplo, Banco Bradesco, Banco Itaú, você pode estar fazendo algum tipo de investimento, ou esses depósitos interbancários, eles são feitos através dos bancos. Ele vai trazer também uma rentabilidade, o dobro de poupança, que é mais ou menos o mesmo que a gente consegue aqui nos títulos de governo. E nós temos as ações, né? Ações, elas são muito boas, você pode estar investindo em ações, só que eu sempre aconselho assim, se você quer investir em ações, se especialize um pouco mais nessa área, tá? É uma área muito boa, só que assim, não são todas as empresas que são confiáveis, né? Tudo você precisa ter certeza, porque se uma empresa ela quebra, você vai perder dinheiro. Se uma empresa ela entra num processo criminal ou num processo de envolvimento de corrupção, ela vai cair as suas ações, você vai perder dinheiro. Então você tem que primeiro conhecer muita integridade da empresa, ver se essa empresa é uma empresa governamental ou não, se ela é empresa privada. Então você precisa conhecer a história dessa empresa, quais são os projetos de investimento dessa empresa, para depois você fazer o seu investimento, já que você está colocando o seu dinheiro em uma empresa, né, para poder ganhar dinheiro. Você não está colocando, você não está comprando ações de uma empresa para poder ter prejuízos, né? Ninguém vai comprar ações de uma determinada empresa para ter prejuízos. E a pessoa quer investir para poder ter retorno. E ninguém vai investir, por exemplo, o cara vai lá no supermercado do João, fala, não, João, eu quero comprar aí 10% do seu supermercado, tá aqui, vou te pagar dinheiro. Então ele quer que o supermercado do João continue produzindo e gerando renda e fazendo investimento para crescer, para dar mais dinheiro, porque ele tem 20% ali daquele mercado. Então toda vez que você vai pensar em ações, né, ações elas podem oscilar muito. Você pode ganhar muito dinheiro e você pode ganhar pouco dinheiro e pode não ganhar dinheiro. Aí é igual eu estou falando. Você precisa conhecer qual a empresa você está investindo. Banco do Brasil, BRF, JBS, nós temos Ambev, Petrobras e entre outras, né? Então você tem que saber qual é a que você vai investir, procura observar se essa empresa, né, ela tem perspectiva de crescimento. Se a empresa não tem ali um projeto de crescimento, a história dessa empresa, né, de onde ela vem, aonde ela quer chegar, então seja muito cauteloso quando você for fazer investimento em ações. Mas é muito bom, tem muita gente ganhando muito dinheiro com ações.
mas tem que conhecer um pouco melhor esse mercado para você não ter prejuízos. Aqui nós temos os fundos de multimercado, que é os fundos que mesclam as suas composições diversas de ativos com ações em renda fixas. Aí vem a questão dos títulos públicos, privados, câmbios e derivativos. Também muito bom, mas tem a questão da segurança também que tem que ser analisado, né, com cuidado para não fazer o investimento e depois ter prejuízo. Não vou aprofundar muito nele, mas vamos aqui falar um pouco dessa aqui, previdência privada. Se você é empresário ou se você trabalha como autônomo, eu indicaria previdência privada para você. Agora, se você trabalha de carteira assinada e você já paga o INSS, porque aqui no Brasil, quando a gente assina a carteira, a gente já é obrigado a pagar o INSS, que é a previdência privada governamental, que é do Estado. Então, a gente é obrigado a participar da previdência social. Então, no caso, nós que trabalhamos de carteira assinada, nós pagamos a previdência social. A caso da previdência privada, você paga, por exemplo, se você é empresário, ou se você trabalha como autônomo, ou de repente você trabalha numa prefeitura, e você não tem essa contribuição na previdência social, então você tem que fazer aí essa previdência privada que vai ser interessante para você, né, para você garantir aí no futuro uma aposentadoria. E essa questão da previdência privada também ela é muito boa, porque se você porventura deixar de pagar, você pode receber com juros, correção monetária, todo o seu dinheiro de volta. E se porventura você falecer, a sua família ela pega, né, todo esse dinheiro que você investiu nessa previdência privada e não precisa nem de inventário, né? Você já pode discriminar as pessoas ali no momento que você fizer essa previdência privada para poder estar recebendo esse dinheiro. Então não vai precisar nem de fazer inventário para pegar esse dinheiro. É interessante, é muito bom, né? Principalmente para quem trabalha aí, tem empresários, né, e tal. Alguém deseja falar? Ia falar sobre a Previdência aí, né, professor? Lá na BRF, né, eu trabalho lá tem a Previdência Privada. Certo. No início, quando eu comecei, né, assim, os colegas, todo mundo falava, não, participe lá, vou querer tirar dinheiro do meu bolso para deixar disso, nada. Só que assim, com o tempo a gente vai indo, vai um pouco que amadurecendo, né? A gente tem que começar a ter a visão dos outros também, né? Isso. O que acontece? Eles têm aquele desconto na folha de pagamento, né? Às vezes as pessoas ficam com receio, né? E nem lá tem um desconto na folha, você deposita, né? Aquele desconto, e a empresa deposita o mesmo que você depositar, né? No Aham. caso, você sai, se a empresa te mandar embora, você pega todo o valor, né? Aham. Se caso você pedir conta, você pega só o seu, né? E mais que 10 ou é 20% do que a empresa depositou. Assim, é sempre bom fazer, né? A De gente, todas as formas você ganha, né? pois é, ó, e tem os rendimentos, né? No caso, vai pegar um empréstimo, uma coisa, pega por lá, o juro é bem baixo, bem abaixo da tabela, né? É bem bom. Isso é muito bom, né? A gente fala de benefícios, né, participativos para os funcionários ou para os colaboradores. Então é muito bom, é uma atitude muito boa por parte da empresa, né, ela fazer esse tipo ela abrir esse tipo de porta, né, para os seus colaboradores. Porque tem pessoas que têm dificuldade de juntar dinheiro. E dessa forma aqui a pessoa consegue juntar dinheiro, porque todo mês fica um percentual do salário dela fica lá, fica retido lá. Então ela está fazendo um investimento. Então, além da previdência social, ela tem a previdência privada. É interessante, principalmente se você tem interesse, por exemplo, eu quero trabalhar 20 anos nessa empresa e daqui 20 anos eu vou planejar a minha vida, né? Pode ser que eu saia daqui 20 anos e eu vou ter o dinheiro, talvez, de comprar a minha casa própria. Eu posso juntar esse dinheiro aqui da previdência privada, mais o meu acerto e tal, e consigo comprar a casa própria, né, a casa dos sonhos, ou comprar uma outra casa para alugar, né? Então é um investimento que você faz. É muito interessante.
E sem falar também na aposentadoria, né? De repente, está há muito tempo, vai aposentar, né? Com a previdência privada, eu acho que, não sei se é 89 ou é 90% que você recebe, né? Exatamente. Então é interessante. Aí no caso da previdência privada, é a forma que você vai negociar com eles, né? Pode ser que você consiga é, um valor mais alto, um valor mais baixo, aí vai muito da negociação que é fechada naquele momento. Pode ser que muda de uma empresa para outra também. Sim, sim. Aí, o que acontece? No Brasil, nós temos a Previdência Social. E a gente é obrigado a pagar a Previdência Social. Nos Estados Unidos, não existe Previdência Social. Então lá você pode escolher a Previdência Privada. Então aí você vai escolher qual é aquela que você vai querer pagar. E qual é a que fica melhor para você. Né? Se você quer ter uma rentabilidade maior no futuro, ou se você não quer, se você quer ter uma aposentadoria maior ou menor. Então você vai pagar de acordo não, com o que você consegue. Então, de acordo com o seu perfil. Então é interessante isso. No Brasil a gente não tem essa opção de escolher. A gente é obrigado a entrar, a embarcar, né, na Previdência Social. E aí já vem descontado todos os meses. Mas, né, tem a questão de você querer fazer uma segunda, você ter uma segunda opção além da Previdência Social, você pode estar investindo na Previdência Privada também. Bom, hoje a gente está praticamente concluindo essa apostila que nós passamos para vocês lá na primeira aula, né? Tá no Class. Não sei se vocês baixaram lá, mas se vocês não baixaram, vocês podem entrar lá no Class na primeira aula que vai estar essa apostila lá. Então a gente está concluindo essa apostila hoje e como vocês viram, é interessante, não é difícil fazer investimentos, a gente tem várias formas aí de fazer investimentos. Não é difícil investir, né? A gente ainda vai continuar falando um pouco nesse assunto aí mais à frente também, mas o que se percebe é que não é difícil fazer investimento, a gente pode estar fazendo investimento a qualquer hora, em vários lugares, de diversas formas. O importante é começar a fazer esses investimentos. Né? A gente não pode, eu vou deixar para quando eu estiver lá na velhice. Então, quando você já chegar na velhice, você está fazendo aí esses investimentos. Quando você chegar na velhice, você já vai ter esses investimentos. Se você deixar para fazer lá no final, aí depois fica difícil. Né? Você não vai conseguir, às vezes, ter um retorno satisfatório. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma complementa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Nós vemos aí o colega falando, né, da Previdência Privada lá da BRF, que é muito boa. E ali, inclusive, a questão dos financiamentos. Para quem quer comprar casa própria, eles têm umas taxas de juros bem baixas, né? Para quem quer comprar veículo, eles também conseguem uma taxa de juros mais baixa do que no mercado tradicional. Então, querendo ou não, é uma parceria muito grande entre empresa e funcionários. Isso flui bastante. Eu trabalhei na BRF no ano de 2006. Eu trabalhei 2 anos e meio na BRF. Trabalhei lá no CIF. E Eu entrei lá em 2006, você estava saindo, eu estava entrando. Não, eu entrei em 2006, eu fiquei em 2006, 2007 e 2008. Ah, Quase o ano 2008 que eu saí de lá. Você trabalha, onde você trabalha lá? eu comecei lá na indústria, hoje eu estou lá na controladoria, né? Faturamento. Faturamento. Então, Uhum. eu trabalhei, de repente, eu não sei, eu trabalhei no CIF, aí eu trabalhava na área de Chester. Chester? Eu trabalhei 2 anos e meio, quase 3 anos. Ah, o Cifre eu sempre A, conheci bastante gente de lá, né? a minha esposa, quando eu saí da BRF, a minha esposa ainda ficou trabalhando lá uns 6 anos. A minha Ah, esposa é a Regina, ela era secretária lá do CIF 1001. eu conheço a Regina, Então, a que a gente Regina, fazia documentação para ela lá, né? Ela que arrumava a documentação para a gente. Conheço demais. a Regina é minha esposa. Ah, legal. Aí ela saiu de lá em 2017, se eu não me engano, porque foi quando os nossos filhos nasceram, aí a gente optou e eu falei, não, agora você sai, porque para deixar nossos filhos com outras pessoas eu não quero que você cuida, né? Então ela saiu para cuidar dos filhos.
Aham. E, e aí tá cuidando até hoje. Isso é bom demais, hein? Vai Mas trabalhar. ela Ai, sente muita falta. Ela era muito ativa lá, né? sim, sim. Ela começou na produção, depois ela foi para o CIF, trabalhou como agente, depois ela foi para secretária lá e aí ela amava muito aquilo lá, ela gostava muito. Até hoje ela sente falta. Sim, nossa senhora. Pra gente lá, ela considera uma funcionária mil, né? Aí a gente trabalhava ela e a Marli, né? A É, Marli continua ainda. a Marli tá lá, né? A Vanessa, A Vanessa, aham. ela trabalhou com aquela turma. Na verdade, ela treinou com aquela turminha tudo, né? Porque ela Sim, entrou sim. na época da MERS. Então ela aprendeu e aí na verdade, ela fez uma mudança radical naquilo lá, porque ela, é- ela gosta muito assim das coisas meio do jeito dela e ela acaba fuçando em tudo, né? E ela teve um apoio muito grande lá e acabou mudando tudo aquilo lá. E aí ela treinou as meninas tudo, porque ela era mais velha, ela teve com a Priscila também, não sei se você lembra da Priscila. Sim, Priscila sim, a Pacheca. Priscila, a mestre, tudo eu conheci. Então tá bom, mas que bom, Rogério. Muito bom. A gente vai conversando e vai conhecendo, né? Relembrando aí do passado das pessoas. É muito bom. Alguma dúvida, pessoal? Não, professor, tudo Hoje, legal. Tudo tranquilo. hoje eu vi um site, eu tava olhando no Google e apareceu uns negócios que as moedas de R$ 1 podem chegar a valer até 7 mil. Se a gente colocar para vender essas coisas e leiloar. Aí eu dei uma pesquisada no Google e vi que tem um site que serve pra gente entrar nele, eu acho que chama Brasil Leilão Moedas, alguma coisa assim. Aí só que tem que se inscrever, essas coisas assim, porque os colecionadores geralmente dão bastante dinheiro nessas moedas que tem negócio de Copa, FIFA, os lutadores. Ah, eu fiquei curiosa para saber se dava realmente certo, mas tem que ter RG, essas coisas, para poder se cadastrar no site, e eu ainda não tenho. Mas dá certo esse negócio de compra e venda de moedas aí, moedas antigas, moedas. Tem pessoas que fazem, né? São colecionadores. E de vez em quando eu guardo algumas moedas. Sempre que eu encontro uma moeda que eu vejo que é diferente, eu guardo ela. Não tenho muitas moedas, eu devo ter umas 15 moedas diferentes. E eu guardo, falo, não, essa moeda é diferente, eu vou guardar essa moeda. E a gente sempre tem os colecionadores aí que de repente estão procurando moedas e paga muito bem. Tem moeda que eles costumam pagar R$ 10.000. Eu tenho algumas moedas aqui de 1.800 que a minha avó me deixou de herança. Eu falo que ela me deixou de herança porque quando ela faleceu, eu era um dos netos que ia muito na casa dela e eu encontrei essas moedas na casa dela. Ah, vou guardar, achei bonitas as moedas, né? Então eu tenho moedas aqui de 1.800. Quer dizer, uma moeda dessa hoje aí no mercado vale muito dinheiro. Tá guardado ali, eu vou deixar mais uns tempos aí. Quanto mais o tempo passa, mais elas criam valores. Mas é um mercado muito bom de compra e venda aí de moedas. Mas o interessante da moeda, gente, é que você não pode lavar a moeda. Se você lavar a moeda, ela perde o valor, tá? Então, se você tem interesse em investir nesse mercado aí, você encontrou uma moeda interessante, não lava, deixa ela do jeito que tá. Ela tem que preservar daquele jeito. Se você lavar, você vai. Vamos sujar mais. Hã? Vamos sujar mais a moeda. Deixa ela como está. Tá? Eles falam que ela é original, é do jeito que ela tá. Se você lavar ela, ela perde a originalidade. Então ela tem que ficar daquele jeitinho lá, que é o original dela. Bom, pessoal, nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Na quinta-feira eu já estarei com vocês. Houve algumas mudanças. A gente vai intensificar um pouco as nossas aulas para a gente terminar no dia 18. Então a gente vai ter aula na quinta e sexta. Na quinta-feira eu vou trazer uma atividade para vocês dentro dessa apostila que a gente estudou durante esses dias. Então eu vou passar uma atividade e na quinta-feira vocês vão fazer essa atividade para mim. Mas aí na quinta-feira eu vou estar passando aqui para vocês, a gente vai fazer uma aula rápida para eu estar passando as informações e aí eu vou estar disponibilizando as atividades para vocês fazerem. Certo? Certinho, professor.
certo, professor. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Um forte abraço. Boa noite. Tchau, Obrigada. tchau. Boa noite.